Você já imaginou entrar em um jogo onde o prêmio é a sua vida e a derrota, a morte? Hoje, quando pensamos em jogos, logo lembramos de diversão, competição, talvez até de rivalidade. Mas para os povos antigos, muitos jogos eram muito mais do que isso. Eles envolviam religião, poder, honra e às vezes punição. Neste vídeo, você vai conhecer os jogos mais letais da história. Aqueles em que o campo de jogo se confundia com o campo de batalha, em que o suor misturava-se ao sangue, e onde a plateia não torcia apenas por um vencedor, mas por uma execução. Prepare-se, porque o que você vai ver a seguir são fatos reais, por mais inacreditáveis que pareçam. A cena é uma arena colossal. 50.000 pessoas gritam, vibram, esperam o momento do golpe final. No centro, 2 homens se encaram, ambos armados, ambos treinados, mas apenas um deles sairá com vida. Esse era o espetáculo dos gladiadores romanos. Originários de rituais etruscos e aperfeiçoados pelo Império Romano, os combates entre gladiadores se tornaram um dos maiores símbolos da brutalidade da Roma antiga. Esses guerreiros podiam ser escravos, prisioneiros de guerra ou até homens livres em busca de fama. Eram classificados em categorias: o mirmilão, com espada e escudo pesado; o retiarius, com rede e tridente; o secutor, com capacete arredondado e escudo pequeno. Cada combate era uma encenação dramática da luta entre estilos e classes. E a pergunta que muitos fazem: os gladiadores sempre lutavam até a morte? Nem sempre. Combates mortais eram comuns, mas não obrigatórios. Alguns gladiadores se tornavam populares, ganhando prestígio, e seus donos preferiam mantê-los vivos para futuras lutas. Mas quando o público exigia sangue, era difícil escapar. Em muitos casos, o destino do lutador derrotado era decidido pelo imperador ou pela plateia. Um simples gesto do polegar para cima ou para baixo selava seu fim. O mais assustador: a morte era só parte do show. Se os combates entre homens já eram brutais, imagine agora trocar o adversário por uma fera selvagem. Esse era o venátio, um tipo de espetáculo sangrento, onde homens eram colocados para lutar contra leões, tigres, leopardos, ursos, elefantes e até rinocerontes. Essas feras vinham de regiões longínquas, África, Ásia, até mesmo a Índia. O transporte era caro, perigoso e muitas vezes envolvia a morte de dezenas de pessoas. Mas valia a pena. Para os romanos, era uma exibição do poder do império. Veja, dominamos até as feras da terra. Os homens enviados ao venatio, chamados bestiari, podiam ser gladiadores voluntários, mas na maioria das vezes eram condenados à morte. E a sentença era simples: lute ou morra devorado. Há relatos de espetáculos em que milhares de animais eram abatidos em um único dia. O imperador Trajano, por exemplo, teria exibido 11.000 animais mortos em seus jogos de inauguração. Imagine a cena: uma arena tingida de sangue, o rugido de um leão faminto e um homem segurando apenas uma lança, rezando para sobreviver por mais um minuto.
Agora saímos da brutalidade romana e viajamos ao místico Egito Antigo. Entre os tesouros encontrados na tumba de Tutancâmon, havia um tabuleiro elegante, cravejado de pedras preciosas. Esse era o Sené, o jogo mais famoso do Egito, e talvez o mais antigo do mundo. Aparentemente inofensivo, o Senete era mais do que uma diversão, era uma representação simbólica da jornada da alma após a morte. Acreditava-se que, ao jogar, o participante atravessava os perigos do mundo espiritual, enfrentando provações que determinariam seu destino no além. Vencer significava alcançar a vida eterna junto aos deuses. Perder podia significar a danação eterna. Há quem diga que o jogo era usado em rituais funerários, onde sacerdotes, ou até o próprio falecido, simbolicamente, disputavam a aprovação divina. Em cerimônias mais secretas, há especulações, não confirmadas, de que perder certos jogos sagrados poderia resultar até em sacrifícios reais. Um simples tabuleiro, mas com peso espiritual e consequências eternas. Agora vamos para a Mesoamérica. Povos como os maias e os astecas jogavam um jogo impressionante, Tlachtli, ou Olamalistli, como era chamado pelos astecas. O campo tinha formato de um I maiúsculo, com paredes inclinadas. A bola era de borracha maciça, pesando até 4 quilos. E os jogadores só podiam usar quadris, cotovelos e joelhos. O objetivo? Fazer a bola passar por um aro de pedra colocado em altura, algo extremamente difícil. Mas o mais impressionante não era a técnica, era o significado. O Tlachtli era um ritual sagrado, simbolizando o eterno embate entre luz e escuridão, vida e morte. Os jogos eram realizados em homenagens aos deuses, especialmente ao deus do sol e ao da morte. Agora vem o detalhe sombrio. Em muitos casos, o time derrotado era sacrificado. Em outras versões, os vencedores é que eram oferecidos aos deuses, como forma de presente puro. A verdade é que ninguém jogava por diversão. Jogava-se pela honra, pela eternidade, e o campo de jogo podia se tornar um altar de sacrifício. Achado nas escavações da antiga cidade de Ur, no atual Iraque, este é um dos jogos mais antigos do mundo, datado de cerca de 2600 a.C. O jogo real de Ur é um jogo de corrida, com peças movidas por dados. Mas olha só, para os sumérios e babilônios, ele era mais do que estratégia. Era um jogo de presságios e decisões divinas. Em algumas inscrições, o jogo aparece sendo usado em rituais divinatórios ao lançar os dados e observar o resultado. Acreditava-se que os deuses estavam revelando o destino da pessoa. Sacerdotes, reis e até criminosos podiam jogar como forma de determinar se os deuses estavam favoráveis. E sim, há teorias de que perder em certas ocasiões poderia significar uma condenação divina ou até física. Na China imperial, centenas de anos antes de o futebol moderno existir, jogava-se o Cuju, um jogo com bola de couro recheada praticado em campos ou pátios.
Era popular entre militares e nobres, e exigia precisão, agilidade e cooperação. Mas no período da dinastia Han, o Cuju ganhou contornos muito mais sérios. Em jogos militares, onde o desempenho era considerado um reflexo da honra do soldado, falhar podia custar mais do que a carreira. Há registros de que jogos mal executados levavam a punições severas, incluindo espancamentos ou execuções sumárias. Para soldados sob juramento, perder poderia ser visto como traição ao imperador. O campo era plano, a bola era leve, mas o preço do erro era pesado. A história dos jogos é muito mais sombria do que aparenta. Em muitas culturas, o jogo era um espelho do mundo real, onde vencer significava glória e perder podia significar a morte. Mas o que tudo isso nos mostra? Que a linha entre entretenimento e sacrifício, entre tradição e brutalidade, sempre foi tênue. E que mesmo diante do fim, o ser humano sempre foi capaz de jogar, com fé, com sangue, com vida. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe com quem ama história e mistérios e se inscreva no canal. Ainda temos muitos fatos intrigantes pela frente. Até a próxima!